Agora, Felipe, mudando de alvinegro, vamos falar do Corinthians, que mudou a rota, né? Vamos aqui ao Globo Esporte, porque tudo indicava que o Corinthians estava muito próximo. A Placar, inclusive, revelou que o Corinthians tinha acertado com o Dorival Júnior. A gente comentou isso na última sexta-feira. E aí, assim, importante dizer, eu conversei com o Fábio Sormani e ele me disse na sexta-feira que conversou com o Dorival Júnior e o Dorival Júnior tinha dito para ele que não tinha nem conversado com o Corinthians. Então, eu vi ontem indo bem diferente das informações dos colegas setoristas do Corinthians aí, que disseram que eles não se acertaram em questão de salário e tudo mais. Eu não sei qual que é a versão oficial, tá? Mas essa segundo o Fábio Sormani, é a versão do Dorival, que não chegou a conversar com o Corinthians. Eu vi um tweet do Luiz Felipe Castro, da Placar, lá, colega do Sormani, que é redator-chefe e tal. A informação acho que foi dele, né, do Dorival. Ele até soltou um tweet ontem pedindo desculpa, que pô, ele confiou na fonte dele, tinha certeza, tinha tudo, apurou, mas acabou errando, pedindo desculpa pra torcida e tal. Muita gente comentando no tweet dele, não, faz parte, etc. Acontece, cara. Acontece, o cara tinha informação que alguém garantiu pra ele que o Dorival ia fechar, ele soltou a matéria, soltou a notícia repercutiu. E no fim das contas, o Dorival é carta fora do baralho no Corinthians. Vamos ler a matéria do GE, que atualiza a 1 hora a situação desse momento do Corinthians, tá? Entenda porque o Corinthians mudou a rota e fez de Tite o seu plano A. O Corinthians aguarda uma sinalização do Tite para avançar na negociação para contratar o técnico, depois de sondar o Dorival no mercado. Então, assim, aqui fala em sondagem, não fala em negociação. O clube do Parque São Jorge mudou a rota e definiu como plano A o ídolo da Fiel e ex-treinador da seleção. A decisão foi amparada pelos dados colhidos pelo departamento de futebol liderado pelo executivo Fabinho Souza. Você precisa de dados para saber que o Tite é melhor que o Dorival? Porra. Grande departamento de dados, hein? Isso aí, pelo amor de Deus, qualquer retardo. Encheção de linguiça, hein? Posso falar essa palavra? Encheção de linguiça do cara. No início dessa semana, Soldado e Tite, tô com o Santos na cabeça. Soldado e Tite terão uma reunião para alinhar as expectativas e conversar sobre o projeto de médio e longo prazo do clube de Parque São Jorge. Além da história vencedora e da relação e do carinho da torcida, pesou a favor do Tite aspectos positivos em seu histórico de trabalho na seleção e também no Flamengo. O Corinthians entende que o treinador é a melhor opção para resolver questões táticas da equipe e fortalecer o sistema defensivo no curto prazo. O perfil pessoal de Tite também foi levado em consideração, já que o treinador é visto como excelente gestor de grupo e tem facilidade para lidar com possíveis divergências que possam aparecer em um elenco com mais de 30 atletas competindo diariamente por espaço. Internamente, o Corinthians está convencido que pode vencer mais um título nessa temporada em uma das 3 competições: Brasileiro, Copa do Brasil e Sula. Por isso a diretoria quis buscar um nome de peso para a sequência do seu projeto. O nome de Dorival Júnior segue prestigiado internamente, contudo o contato inicial foi feito por uma pessoa ligada ao presidente Augusto Melo, sem a ciência do executivo Fabinho, e as conversas não avançaram nos últimos dias. Sem o treinador definido desde a saída de Ramon Dias na semana passada, o timão segue sob comando do interino Orlando Ribeiro. No último sábado, o técnico do Sub-20 corintiano liderou a equipe na vitória por 2-1 contra o Sport na Neoquímica pela 5ª rodada do Brasileirão. Na próxima quinta-feira, o Corinthians enfrenta o Racing novamente em casa pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Bom, Felipe, eu tinha dito aqui desde o início, que só fazia sentido, na minha opinião, a demissão do Ramon Dias para trazer o senhor Adenor Bach. Falei, assim, com todo respeito ao Dorival, eu não acho que o Dorival, e aí eu sei que 90% das pessoas vão discordar, mas eu não acho que o Dorival seja melhor do que o Ramon Dias. Eu não acho que o Dorival faria um trabalho no Corinthians melhor do que o Ramon Dias, que teria títulos, eu não acho. Agora o Tite, aí se o Corinthians trouxer o Tite, aí nós temos um motivo espetacular da demissão do Ramon, não tem o que fazer, é o maior técnico da história do Corinthians e é um técnico ainda que é muito superior à maioria dos técnicos brasileiros, ainda que o trabalho dele no Flamengo tenha sido muito ruim. Se o Corinthians trouxer o Tite, cara, o Corinthians se coloca
na disputa por títulos nessa Sem temporada. dúvida, sem dúvida. E digo mais, cara, assim, agora, pode ser, tem um outro plano aí rolando, tá? Que eu já li, não tá nessa matéria, mas se não der certo com o Tite, o Carille pode vir a ser procurado. O Corinthians? É, Que isso, cara. tô falando. Aí é loucura. A multa do Carille é baixa no Vasco e membros da diretoria do Augusto gostam do nome. Já procuraram o Carille ano passado, antes do Ramon Dias, vamos lembrar. O Marcelo Teixeira que não liberou, estava no Santos. Ele já poderia ter sido técnico do Corinthians. E é o outro nome que tá na... Se não der certo com o Tite, lembrando que o Tite vinha negociando com o Al Hilal, né, para ser o substituto do Jorge Jesus. A gente não sabe aqui aonde está essa história. Não, eu vi o Sr. Mani falando na placar lá que ele conversou com o Marcelo sobre Tite no Santos e o Marcelo falou que o Tite estava a caminho do futebol árabe. Então, pois é. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer aí no futuro do Corinthians. Mas, assim, o Tite é o nome. É o nome para mudar o Corinthians de patamar. E outro, até mesmo para, de repente, não ir tão bem e acabar logo com essa história, sabe? Né? Igual a história do JJ com o Flamengo, a história do Sampaoli com o Santos, que às vezes você precisa de um trabalho ruim pra te falar, já deu, tá ligado? Encerrar o relacionamento. Encerrar o relacionamento. Tem um remember, né? Exatamente. Então eu acho que não tem nome melhor aqui pro Corinthians e pro corintiano do que o Tite. Vamos ver, cara, que o Tite ele tem andado muito ensaboado ultimamente. Ai, vou, não vou, não quero, não quero, não sei. E tem a questão do nosso querido Vitor Guedes aí, que nos deu uma entrevista legal demais ano passado. É um cara que encabeça essa lista dos corintianos que rejeitam Adenor Bach, né? Por conta da mentira que ele cometeu lá no Flow, dizer que não ia trabalhar mais, que não trabalhei naquele ano e assumiu o Flamengo em 2023 cara. Ali no final. Isso deu uma manchada assim na relação dele com o corintiano, mas vendo o filtro das redes sociais com o nome do Tite, você já vê que a corintianada tá, em maioria, já tá de braços abertos, assim, ó, pode vir. Pode vir que nós perdoamos. E é isso, cara, futebol é isso. Lógico, claro que é. Três vitóriazinhas do Tite, ele virando pra Gaviões ali com aquela camisa social preta suada. Esquece, irmão. Esquece. Já era. O pacto tá feito de novo também. Isso aí. E eu acho que o Tite dispensa comentários, né? Basta ver como a gente tá na seleção brasileira aí, gostando dele ou não, do futebol que ele praticava ou não, mas era um time organizado, uma defesa muito sólida, tinha padrão de jogo. Goste você ou não do padrão, mas tinha, e era um padrão competitivo. Não deu certo nas Copas, ok, mas em questão de clube, no próprio Flamengo, ele foi bem ali no final de 23. Em 2024 chegou a jogar um bom futebol, mas aí depois a questão do lido com os jogadores, com os atletas, não deu match com o que é o Flamengo, né? Ainda mais com esse Flamengo, com o Flamengo que era do Landim, do Marcos Braz, enfim, que era uma bagunça administrativa, não deu certo. E acho que no Corinthians ele chega com essa questão, essa pequena rusga da mentira que ele acabou cometendo. Mas eu acho que isso daí é questão de 3 vitóriazinhas, como eu disse. Uma vitória num clássico, uma vitória importante, a torcida já esquece.